Bom dia, amados do Senhor, como vocês estão? Espero que muito bem. Estamos aqui para mais uma meditação no nosso devocional Hebron, onde procuramos trazer para vocês uma reflexão acerca das coisas do reino de Deus para ajudar você a lidar com as suas demandas, para ajudar você no seu dia a dia. E a sua família vai bem? Espero que sim, que o Senhor esteja te abençoando nesse dia e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. E você sabe que a paz dele é muito mais do que a ausência de conflitos, porque às vezes nós nos vemos em situações conflituosas e temos que lidar com elas. E justamente, falando sobre situações conflituosas, Jesus nos ensinou dizendo: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E ao longo da palavra, ele nos ensina como nos equiparmos, como estarmos preparados dia a dia, robustecidos, fortalecidos para enfrentarmos as demandas da vida. Por isso que nessa manhã eu quero refletir um pouco com você sobre coisas básicas. Sim, coisas básicas da fé. Coisas que você talvez já tenha ouvido falar e talvez até pratique. E se pratica, já deve ter os resultados na sua vida. Recentemente, nós conversamos em uma das devocionais sobre onde nós falhamos, né? E esta devocional passada tem a ver com estas coisas básicas, porque normalmente onde nós falhamos são nas coisas básicas da fé cristã. O que seriam essas coisas básicas? Primeiro, a oração, né? A oração, o seu relacionamento de intimidade com Deus, onde você diariamente tem um tempo com Ele e abre seu coração, conversa com Ele. Neste período de oração, você deve ter algumas práticas, que seria adorá-lo pelo que Ele é, louvá-lo pelo que Ele fez, pelo que Ele tem feito, pelo que Ele fará, onde você vai confessar suas falhas, seus pecados, buscando o perdão do Senhor e a ajuda dele para mudança na sua vida. E ali também você vai liberar palavras de adoração, de confiança. Você vai agradecer, né? Agradecer pelo que ele tem feito, pelo que ele fará. Tudo isso acontece neste momento de oração, onde você está desenvolvendo a sua intimidade com Deus. Isso é básico, mas muitas vezes as pessoas estão numa vida tão corrida que deixam o básico e principal, fundamental de lado. Nós temos falado nesse sentido, insistido, porque a minha vida e a sua vida dependem do nosso relacionamento com Deus. E os resultados que você vai alcançando ao longo da tua vida dependem do seu relacionamento com Deus, de aprender a ouvi-lo e obedecê-lo. Uma outra coisa básica da vida cristã e que nós temos chamado de práticas espirituais, além da oração, é a leitura e meditação da palavra. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Aliás, todos os dias nós nos alimentamos. Quando você vê um jornal televisivo, quando você ouve uma notícia pelo rádio, quando você vê o que está acontecendo à sua volta, ouve os relatos das pessoas, você está se alimentando. Qual é a qualidade daquilo que você está se alimentando? Então, alguns ficam vendo noticiários das cidades, né, se enchendo de notícias de coisas ruins. Isso já vai afetar seu humor, já vai deixar você triste, e o fato de você saber dessas coisas não vai mudar em nada a sua vida. Por isso, eu indico um prato predileto, a palavra de Deus. Coma todo dia uma porção da palavra de Deus. Beba todo dia uma porção, porque a palavra do Senhor é a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Jesus nos fala a respeito disso. E assim você vai alimentar a sua alma, o seu espírito, vai fortalecê-lo, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, e assim você vai crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Então aí tem uma dupla dinâmica, né? A oração e a leitura, reflexão da palavra, com a aplicação da palavra, porque aquilo que você aplica, você não esquece.
é muito importante que você aplique a palavra, senão o que dirá o apóstolo que fala: não sejam somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Na verdade, o praticar é muito importante para você gravar e ser um verdadeiro filho de Deus, né? Demonstrando o seu amor a Jesus. Jesus disse: aquele que guarda os meus mandamentos, este é o que me ama. Você demonstra amor a ele, guardando as suas palavras e aplicando, que ajuda você a guardar. Mas existem outras práticas espirituais muito importantes, né? Uma delas é o jejum. O jejum é deixar de comer, deixar de se alimentar, deixar de fazer algo do seu hábito naquele horário, dedicar-se à oração e ao estudo da palavra, né? É aquele algo a mais que o jejum te proporciona e que nós estudamos recentemente ali, quando os discípulos foram até Jesus porque não puderam expulsar uma casta de demônios. Jesus disse: essa casta de demônios só sai através de oração e jejum, porque o jejum edifica a sua fé, aumenta a sua fé, fortalece o seu espírito e a sua alma. Por isso é muito importante, semanalmente, você dedicar um tempo ao jejum. Ali você rasga o seu coração, deixa o Espírito Santo ministrar, coloca um louvor e fique ali naquele tempo consagrado ao Senhor, conversando com Ele mesmo. Esse algo a mais, né? Em vez de alimentar o seu corpo naquele momento, alimente o seu espírito. Fortaleça o seu espírito, em nome de Jesus Cristo. Além da oração, da leitura da palavra, do jejum, nós temos falado também sobre adoração como estilo de vida. E a adoração não é só cantar uma canção, não é só colocar um poema, fazer algo que enalteça a glória de Deus, não. A adoração fala a respeito de entrega total. Recentemente nós estávamos estudando isso nas nossas células, né? Sobre essa entrega total que deve acontecer nesses momentos de oração, sabe? A adoração, que é um reconhecimento que Ele é Deus, que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso tudo, ela deve ser expressa com o seu estilo de vida. Quando você coloca uma canção e o adora e o louva, quando você está andando na rua e tem empatia por alguém e estende a mão para ajudá-lo e vive o cristianismo na prática, quando você vê alguém em necessidade e age de alguma forma ajudando, esse é um estilo de vida de adoração. Ou seja, quando você vive o cristianismo, seguindo os passos de Jesus, sendo íntegro, não mentindo, fazendo a coisa certa, ajudando as pessoas, não sendo contencioso, mas buscando a paz de todos, orientando as pessoas, ouvindo as pessoas e ajudando-as nas suas dificuldades de alguma maneira, porque às vezes basta você parar para ouvir alguém e acontece aquela cura terapêutica, a cura pela fala, e a pessoa fala, coloca aquilo para fora e recebe a cura. Inclusive, a palavra do Senhor nos ensina: confesse os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Para receber o perdão, você confessa a Deus, mas para receber a cura, às vezes você precisa compartilhar com alguém e pedir que essa pessoa ore por você. Deus nos fez assim, para sermos interdependentes. Então, a adoração acontece lá no seu trabalho, pelo seu exemplo, pela sua conduta, pela a sua forma de agir, pela sua forma de agir e reagir, ou seja, o seu dia a dia deve ser um estilo de adoração. As pessoas, ao verem como você fala, como você responde, olhem e percebam o andar de Jesus, o falar de Jesus, uma vida cristocêntrica, ou seja, baseada na palavra do Senhor. E essa é outra área, porque alguns separam a vida secular da vida religiosa, e não, é uma vida só. Aquilo que você é dentro da igreja, na frente dos irmãos, deve ser no seu trabalho, deve ser na universidade, deve ser nos cursos que você faz, deve ser andando pela rua. Sim, um andar agradável a Deus, que suba a Ele como um incenso, né, de uma vida dedicada ao reino, dedicada ao Rei,
que as palavras dos seus lábios e o meditar do seu coração agrade ao Senhor, que os seus pensamentos agradem ao Senhor e que você descubra o seu destino em Deus e viva esse destino que o Senhor tem para você. Você sabe que a última ordem dada por Jesus antes de subir aos céus foi: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando e ensinando. Viver isso é adorá-lo, é um estilo de vida de adoração. Meus amados, nessa manhã falando sobre as coisas básicas, relembrando, nós vamos falar muitas outras vezes, porque eu quero ajudar você a viver conforme a vontade do Pai. Cuide bem da sua oração, do seu tempo na presença de Deus. Cuide bem da reflexão, do estudo da palavra. Cuide bem dos tempos de jejum, de consagração, para ter mais fé, mais poder. Cuide bem para ter uma vida de adoração, uma vida cujo estilo expressa adoração e temor ao Senhor. Que o Senhor te abençoe nesse dia, te fortaleça, que essa palavra entre no teu coração e produza os frutos que o nosso Senhor requer. Deus te abençoe, em nome de Jesus.